Fala galera, beleza? Hoje vamos ver a quarta parte da nossa primeira videomatéria, como estudar. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Os maiores vícios, tanto do vestibulando como do concurseiro, são a síndrome da calculadora e a síndrome do gabarito. A gente vai explicar agora o que são cada um desses conceitos. Vamos começar explicando a síndrome da calculadora. Isso ocorre, pessoal, quando o aluno faz os cálculos apenas usando a calculadora. Então esse tipo de erro é muito ruim. Por quê? Porque ele te leva à insegurança extrema. Cuidado com isso, gente. Eu vejo muita gente pegando a calculadora na época do vestibular e usando a seguinte desculpa: eu uso calculadora porque faz com que eu faça as contas mais rapidamente. Ou então, é só para dar uma conferida. Cuidado, gente, é tudo ilusão. O que adianta você fazer muito bem a conta? Chega na hora da prova, ou você vai demorar muito, ou você não vai saber fazer. É legal? Não é. Por conta disso, aposente a sua calculadora. Calculadora de vestibulando é o cérebro. Só aposente a sua calculadora. Fazendo isso, a sua rentabilidade de estudos e também a sua autoconfiança vai aumentar muito. Agora vamos falar um pouquinho da síndrome do gabarito. Isso ocorre, pessoal, quando o aluno olha o gabarito antes de começar a fazer a questão. Gente, é a pior coisa que você pode fazer. Se você começa toda hora a ficar olhando o gabarito, você se acostuma com a necessidade de uma muleta. É muito ruim você ficar tendo que olhar toda hora no gabarito, porque na hora da prova você não vai ter o gabarito. Então o que é importante você fazer? O legal é você fazer 20 questões, por exemplo, né, ou 30 questões, e no finalzinho dessas 20 ou 30 questões, aí sim você confere uma por uma no gabarito. Antes disso, você só vai estar prejudicando a sua autoconfiança. Cuidado com isso. Perca essa mania. Vamos falar agora sobre como estudar humanas e biológicas. Estudar humanas e biológicas não é a mesma coisa que estudar, por exemplo, exatas? Não. A gente vai ver que existe uma diferença básica entre estudar humanas e biológicas e estudar exatas. A gente já fala isso para vocês. Então eu pergunto, para começar, o que geografia, história, biologia, língua inglesa e também a língua portuguesa têm em comum? Todas essas, pessoal, são matérias onde a teoria é muito mais importante do que os exercícios. Agora, cuidado, isso não significa que você não precisa fazer exercícios. Você sempre tem que fazer exercícios, tanto nas matérias exatas, quanto também nas matérias humanas e biológicas. A única coisa é que, nas matérias humanas e nas biológicas, a teoria ela vai possuir uma importância muito maior do que os exercícios. Note também, pessoal, que esse tipo de matéria que a gente está vendo aqui são matérias o quê? Textuais, ou seja, é praticamente impossível que apenas o conhecimento dos exercícios anteriores vá te auxiliar plenamente na compreensão dos exercícios atuais. O que é isso? Ao contrário do que acontece em exatas, não é porque você domina uma questão de geografia que aquela questão de geografia, por exemplo, vai cair muito parecida ou de repente idêntica na hora da prova. Isso não vai acontecer. Normalmente, o que é interessante é que você saiba muito bem a teoria, tanto através de estudo, né, leitura, quanto também através de resumos. Se você faz leitura e resumo, você fixa mais a matéria. E para as matérias de humanas, é muito mais interessante que você tenha essa postura de ler e também de fazer resumo do que simplesmente fazer exercício. De novo, friso, não estou falando que você não vai fazer exercício. Você sempre vai fazer exercício. Só que nas matérias de humanas e biológicas é mais importante você saber a matéria, tanto na forma estudada, lida, né, quanto na forma de resumo, do que só se prender a exercícios. Outra coisa, uma coisa que acontece bastante: por mais que o seu cursinho ou seu curso preparatório para concurso público seja excelente, e também por mais que ele exalte a qualidade do material didático de humanas e biológicas, faça sempre uma complementação. Cuidado, pessoal. Muitas vezes a gente faz um cursinho e o professor lá na frente fala: olha, o material de matemática nosso é impecável, você não vai conseguir encontrar um material parecido. Ou então, nosso material de biologia, de geografia é impecável. Gente, principalmente nas matérias humanas e biológicas, isso não existe.
todo material é um pouco mais ou menos falho, mas todo material tem falhas. Às vezes, um assunto muito importante, ele é visto superficialmente. Então o que é importante? O importante é que você aumente a sua gama de estudos, que você procure, principalmente nas matérias humanas e biológicas, material adicional para estudo. Isso vai te ajudar muito na hora da prova. Como estudar exatas? É diferente de estudar humanas. O que matemática, física e química têm em comum? Todas essas matérias, elas são matérias onde os exercícios são mais importantes do que a teoria. É justamente o contrário das matérias humanas. Agora pergunta, será que isso significa que eu não preciso estudar a teoria? Cuidado, galera. Não, você sempre vai ter que ler a teoria, tanto nas matérias exatas quanto nas matérias humanas e biológicas. Eu apenas estou falando para vocês que nas matérias exatas, os exercícios eles possuem muito mais importância do que a teoria. Ou seja, ao contrário do que acontece em humanas, um exercício de exatas bem feito tem grande chance de cair na sua prova. Se não parecido, ou pelo menos aquele conceito, ou então um exercício muitas vezes idêntico. Então o que é importante? Que você saiba fazer bem os exercícios de exatas. A questão é, em exatas, vale muito a pena você usar o braço. Muito exercício, 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 porque só assim você começa a fixar a matéria que realmente vai cair na sua prova. Outra coisa, todas as matérias exatas, ou seja, física e química também, além da matemática, elas vão ter por base a matemática, em maior ou menor grau. Ou seja, é muito inútil, não vou dizer inútil, também estou forçando a barra, mas é muito contraproducente você estudar física ou química sem ter uma base da matemática mais básica. Ou seja, se você não souber, por exemplo, os conceitos que a gente, por exemplo, mostra no nosso ciclo de aulas do Matemática Zero, você vai ter muita dificuldade em entender os conceitos tanto da química quanto da física. E é muito antiprodutivo, gente. Muita gente começa a estudar química e aí você fala, quando a pessoa levanta o braço e fala, tô com uma dúvida, e você vai ver qual que é a dúvida, muitas vezes a dúvida não é de física nem de química, é de matemática. Isso pode acontecer? Não pode, galera. Começar a matéria de exatas, que eu digo física e química, sem ter uma boa base em matemática, acaba sendo uma grande perda de tempo. Beleza? Outra coisa, matemática é uma das matérias mais encadeadas que existem. Então o que é importante? O importante é que você aprenda os conceitos mais elementares para só depois você aprender os conceitos médios e avançados. Muitas vezes a gente vê pessoas, alunos, no meio do caminho, presos a um conceito que está intermediário no meio da matemática e na verdade ele tem uma deficiência lá no comecinho, às vezes uma continha de divisão ou de multiplicação ou uma regrinha de 3. Então o que é importante? Antes de você começar a avançar na matemática, domine a matemática básica. Então, por exemplo, todos os assuntos do Vestibulândia Matemática Zero. Por quê, gente? Porque eles vão ser divididos de base, como o próprio nome sugere, para os outros assuntos tanto da matemática quanto da física e da química. Então é importante dominar a matemática básica sim. Beleza?